coloca a Patrícia Calderon na nossa conversa, porque a Polícia Civil de Pernambuco cumpriu 7 mandados de busca e apreensão hoje, envolvendo o ataque ao ônibus do Fortaleza. E 3 pessoas foram presas, Patrícia. Bom dia para você. Você está na delegacia ou esteve na delegacia, acompanhou essa movimentação? Bom dia, Domitila, PVC. Não, eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará. Inclusive, eu achei que eu fosse dormir até um pouquinho mais tarde. Hoje, uma chuvinha aqui gostosa em Fortaleza. Mas eu caí da cama com essa notícia, literalmente. A Polícia Civil colocou a inteligência inteira da Defesa Social nas ruas. Mais de 60 homens, Domitila, PVC, para cumprirem aí esses mandados de busca e apreensão de uma operação que está sendo chamada de hooligans, né, que é justamente fazendo referência aí aos violentos torcedores ingleses, e é uma operação de repressão ao crime organizado. Então, o que a gente quer dizer com isso? Está buscando aí o tráfico de drogas, está buscando aí danos a patrimônios, está buscando aí tentativa de homicídio, e essas pessoas que foram presas, essas 3 pessoas, uma delas, inclusive, vocês estão aí acompanhando nas imagens, uma delas foi presa com uma camiseta do esporte. Tudo isso porque essa operação desencadeou, para deixar bem claro aqui para quem está assistindo a gente, por conta dos atentados ao ônibus do Fortaleza, 22 dias atrás, onde mais de 5 jogadores ficaram feridos. E um desses presos, inclusive, foi preso aí em flagrante com uma camiseta do Esporte Clube, que é a camiseta da torcida que está sendo investigada aí nesses atentados contra o ônibus do Fortaleza, né? São 7 mandados, até agora 3 prisões. Então, quer dizer, até o final do dia, os homens ainda estão nas ruas. É um trabalho em parceria da inteligência da Polícia Civil, delegados, investigadores, todo mundo na rua, então, assim, nas ruas. Então, a gente imagina que até o final da tarde, inclusive agora está rolando uma coletiva de imprensa lá em Pernambuco, eu estou falando aqui de Fortaleza, que deve ter aí o desenrolar no decorrer do dia. Acho que é a grande notícia aí do mundo esportivo hoje, né? A gente deve ter mais novidades. E eu conversei com os presidentes dos clubes, viu, Domitila? Eles vão se posicionar ou eles vão esperar o dia da operação? Eles já se posicionaram. Como eu caí da cama, eu derrubei também da cama o Marcelo Paes, derrubei o Yuri Romão. O Marcelo Paes disse o seguinte: justiça sendo feita, tarda, mas não falha, mas que muita coisa ainda precisa ser investigada, principalmente porque essa operação tenta inibir aí uma repressão ao crime organizado. Então, a gente não está falando simplesmente de brigas de torcidas, a gente está falando de bandidos infiltrados nessas torcidas. Isso já é dito. Eu conversei com alguns investigadores que participam dessa operação. Aí o Marcelo Paes falou exatamente isso, que a justiça seja feita, mas que a lei possa cumprir rigorosamente essas pessoas envolvidas. Como eu falei, são 3 presos, no decorrer do dia outros 4 podem ser presos aí, porque são 7 mandados, deixando claro aqui, de busca e apreensão em Jaboatão dos Guararapes e Recife. Já o Yuri Romão, eu falei assim para o presidente do esporte: e aí, presidente, aliviado? Ele falou: de jeito nenhum, aliviado não, Patrícia. Eu estou satisfeito com a operação, mas muito ainda precisa ser feito, porque eu só vou respirar aliviado quando todos os presidentes de clubes, as autoridades do país todo, inclusive os órgãos federais, todos se unirem em favor aí de combater toda essa repressão, toda essa violência, tudo isso que acontece de horrível dentro dos campos. A gente tinha falado bastante fora disso, né, campos, PVC? dentro e fora dos campos, né? Desculpa. Imagina. Boa, Patrícia. A gente tem falado bastante disso, né, e dessa sensação de impunidade. Tomara que seja o começo de uma nova era, ou será que é pedir muito, PVC? Não, o Yuri Romão, que também é deputado, tem trabalhado no Congresso para tentar criar medidas específicas para o combate à violência no futebol. Mas a gente está vendo que não sou contra que se crie nada que seja específico para o futebol. Só que não precisa, né? Porque isso aqui é tentativa de homicídio. São mais de 100 torcedores que participaram da emboscada. Você vai prender todos os 100? Tomara que sim. Tomara que sim. Mas isso aqui é a parte. Como eu citei no outro dia, tem que ser um símbolo. Você ter 7, são 3 agora, mas são 7 mandados de busca, né, Patrícia? Se você fechar o dia com 7 prisões, você fechar o dia com 7 prisões,
você dá um sinal para a sociedade de que não vai suportar mais isso, que não vai tolerar mais isso. Porque isso é emboscada, isso é tentativa de homicídio. Então o cara tem que ser preso, permanecer preso e ser processado e indiciado por tentativa de homicídio. É esse o ponto. Que sejam os 7 hoje. 3 é uma resposta. 7 é uma resposta melhor. 100 é uma resposta definitiva. Mas precisa acontecer isso não só no crime do Recife, que tem o ineditismo de, pela primeira vez, um ônibus de jogadores visitantes ser emboscado por uma torcida local. Tem muita coisa grave, como torcida local do Bahia emboscar ônibus local do Bahia. Nesse caso, o ineditismo é o ônibus de jogadores visitantes, trabalhadores visitantes, ser emboscado por bandidos locais. Essa é a palavra, são as palavras certas. Então, isso tem que acontecer. Tem que acontecer também em Belo Horizonte, com a prisão do torcedor do Atlético que matou um torcedor do Cruzeiro. Tem que se resolver a questão da violência no futebol. O futebol precisa se tratar como vítima. Não como vítima, ai, como eu sou coitadinho. Não, se trata disso. Trata-se de dizer para o Estado que o futebol é um setor de atividade econômica que é extremamente prejudicado pela visibilidade que a sociedade tem de que é um lugar violento. Ainda que a gente saiba que não é o que acontece na prática sempre, porque nunca teve tanta gente no estádio brasileiro como no ano passado. Mas é um milagre brasileiro. Você tem violência e gente dentro do estádio. Isso tem que acabar. O futebol pode ser 1% do PIB, 1,2% do PIB, 1,5% do PIB. Só que ele tem que ser tratado como atividade econômica. Não se trata de subsidiar, trata-se de dar segurança para que uma atividade econômica funcione como atividade econômica. Boa, PVC. Patrícia, obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando, né? Você fazendo matérias especiais. Estão já subindo lá no All Sport. Você pode ler a partir de agora. E você volta semana que vem com mais desdobramentos desse caso, por favor. Obrigada, um beijo para vocês. Um bom final de semana. Obrigado. Valeu, Patrícia. A gente agora coloca na nossa conversa o Éder, porque a briga de bastidor entre São Paulo e Palmeiras, que a gente está falando já há quase meio século, agora foi parar na Ana Maria Braga. A Leila Pereira participou do Mais Você e disse o seguinte, abre aspas, recentemente aconteceu um fato com o rival. Esperávamos o julgamento, o que não pode acontecer são pedidos de desculpas falsos, abrindo precedentes complicados. Agora você pode xingar que é só pagar uma multa e está tudo bem, fecha aspas. Como é que repercutiu no São Paulo, Éder, mais esse capítulo? De primeira, bom dia. O São Paulo não gostou nada disso. O clube acredita que o Palmeiras já utilizou do artifício parecido com o do São Paulo de transformar pena de suspensão em multa. E 2 casos aconteceram com o João Martins, a expulsão contra o Fortaleza, e com o Abel Ferreira, na expulsão da Supercopa. As 2 ocasiões, o Palmeiras utilizou desse artifício para transformar a suspensão de 2 jogos, no caso do João Martins de 1 jogo, em multa. Mas o que o Palmeiras alega, e aí eu conversei também com a cúpula do Palmeiras, é que o problema não é o artifício de se transformar uma suspensão em multa. O problema é não ter o julgamento. Porque não chegou aí a julgamento essa questão. Antes do julgamento, o São Paulo já fez esse acordo e já transformou uma possível, então, suspensão em multa, que vai ser paga pelos próprios dirigentes, como a gente já publicou. Mas é esse o ponto de discordância, né? Não ter tido o julgamento e o São Paulo já ter conseguido esse acordo. O PVC, você tem mais bastidor dessa entrevista? Não, a Leila falou o que o Palmeiras tinha falado na véspera, né? Basicamente o que o Anderson Barros tinha dito na véspera. E o São Paulo já tinha ficado incomodado com a entrevista do Anderson Barros. Agora, um pouco do que eu falei ontem, que eu acredito e escrevi. Tem que parar.
Alguém tem que parar de falar desse caso. Tá parecendo briga de comadre, cara. É muito doido isso. Nem no episódio, tem um episódio histórico de Palmeiras e São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista de 2008, quando o São Paulo acusou o Palmeiras de ter usado gás de pimenta no vestiário no intervalo do jogo. Nem aquele episódio durou tanto quanto este. Porque aquele episódio acabou tendo uma repercussão de 3, 4 dias e acabou sendo abafado porque o São Paulo estava na Libertadores e porque o Palmeiras jogou na semana seguinte contra a Ponte Preta a final do campeonato em Campinas. Aquele episódio durou uns 3 dias de grito para cá e para lá. Esse aqui faz 10. Aliás, faz 12 dias que nós estamos falando sobre isso. Porque um time diz, mas eu não gostei disso. E o outro responde, mas eu não gostei daquilo. Aí o outro vai dar outra entrevista, aí o outro faz outra entrevista. Fato assim, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo argumenta que existe essa possibilidade no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e que o São Paulo procurou o tribunal para usar esse artifício legal. O que me parece justo é o Abel ter um incômodo com o pedido de desculpas do Belmonte, que ele perfeitamente pode dizer, não aceito o pedido de desculpas mediante o acordo. Isso para mim não é um pedido de desculpas. Mas, cara, avançar além disso é briga de criança. Ele vai para a Justiça Comum para ver se é contra o que disse o Belmonte? Ele não confirmou isso de ir para a Justiça Comum. Até porque tem pouca chance de prosperar na Justiça Comum pela questão da discussão do que é xenofobia ou não é xenofobia, da discussão de que, do ponto de vista sociológico, um brasileiro não pode ser xenófobo com o português, que o português foi colonizador. Isso não evita, se você não quiser usar a palavra xenofobia, use a palavra preconceito, porque preconceito né? Você está dizendo que, como disse o Belmonte, eu só quis identificar. Bom, você identifica como? Aquele senhor de camisa verde e cabelo levemente grisalho, isso é identificar. Com todo respeito, português de pi, aliás, não é português de pi, é português de mé, não é. Não é identificação. Todo mundo cansado aqui desse assunto no chat, com razão, a gente também está cansado. Mas o Walter Vieira diz aqui, ó, Ana Maria Braga comentando sobre os bastidores do Choque Rei. Aí é para acabar de vez. É um ponto chegamos, meu amigo. Obrigada pelas informações. Antes de eu ir, eu posso realizar um sonho aqui, tocar sirene no de primeira? Aê, por favor, a gente que pede. Porque antes aqui, logo antes de eu entrar no programa, me ligaram e a informação é que o São Paulo contratou um zagueiro canhoto. Então, o zagueiro canhoto que o São Paulo tanto queria para substituir o Beraldo. Não é o nome que o São Paulino está esperando, mas é um acerto, já está fechado, um contrato de produtividade com o Sabino. Sabino, zagueiro que estava no Sport, revelado pelo Santos, passagem pelo Coritiba, estava 3 temporadas no Sport, no ano passado ele fez 58 jogos e 7 gols, ele bate pênalti, enfim. São Paulo acertou com ele um contrato de produtividade que deve ser de 3 meses, tá? Um contrato bem curto, ainda estava nos finalmente a discussão se ia ser em 3 ou 6 meses, mas a tendência é para 3 meses de contrato de produtividade e vai ser um teste. Vai ficar lá no São Paulo, vai treinar com o Carpini, vai estar ali à disposição, não para o Paulista ainda, mas vai ficar à disposição do Carpini, e vai ser um teste para ver se consegue ser esse zagueiro canhoto que o São Paulo tanto busca e tinha dificuldade de encontrar no mercado. Então o Sabino, zagueiro ex-Sport que estava livre, é o novo reforço do São Paulo. Ele pode ser inscrito para o brasileiro porque a janela fechou, ele está sem contrato, qual é a brecha para inscrever? Ele estava livre, né, PVC? Ele estava livre sem contrato, e aí você contrata um jogador que estava vínculo, você pode inscrever. No Paulistão, se eu não me engano, já fechou as inscrições. Sim. O São Paulo trocou o André Silva, mas essa janela era uma janela que também já fechou. Então o pessoal fala, mas pode fazer ainda a mudança, essa janela já foi. Então o São Paulo inscreveu o André Silva na vaga do Nestor, e aí o Sabino vai ficar
em treinamento lá, vai ficar à disposição do Carpini para os próximos jogos e vai ser inscrito provavelmente no Brasileirão se passar nesse teste aí de produtividade, né? Um contrato, pelo que a fonte me falou, totalmente de produtividade. Como bem lembrou aqui o nosso grande produtor André Lucena, ele fez 2 gols do São Paulo no ano passado no Morumbi, hein, na volta da Copa do Brasil. Você acha que é um bom nome, PVC, nesse momento para o São Paulo? Eu não me convenço muito com o Sabino, não. Acho o zagueiro pesado, acho o zagueiro que não é rápido, mas, enfim, vamos ver. Sabe que zagueiro pesado que veio do esporte para o São Paulo lembra Marião. Marião é um zagueiro que era um zagueiro gordo, na verdade. Marião era um zagueiro gordo, Sabino não. Sabino não é um zagueiro gordo, só um zagueiro que não é rápido como era o Beraldo, mas a preocupação é da saída de jogo. Acho que vai jogar pouco. Vamos ver o que vai acontecer na chegada dele. Boa. Éder, parabéns pela sua primeira sirene aqui no De Primeira, que seja a primeira de muitas notícias em primeira mão para você. Daniel Peçanha está falando aqui, parabéns, notícia nota 6. Quero estender essa pergunta para os São Paulinos do chat. Gostaram ou não desse nome? Éder, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. Valeu, Dom, PVC, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Ed.